Lembra DC Comics? Já era! Sim, amigos! No vídeo de hoje vamos falar sobre o DC Bloodbath, o banho de sangue que tá rolando nesse momento, as we speak, na DC Comics. Mas antes vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para quando a AT&T, né, um grande conglomerado de telecomunicações nos Estados Unidos, decidiu adquirir a Warner, né? Numa transação aí que eu não me recordo, mas foi bilhões, uma coisa assim gigantesca, né? Tanto que demorou um tempo, porque geralmente quando esse tipo de operação, de fusão, aquisição acontece nos Estados Unidos, as agências antitrust têm que ver se, enfim. Levou um tempo, mas a AT&T adquiriu a Warner Bros. E geralmente, como acontece nesse tipo de operação de fusão, aquisição, o grande objetivo da empresa mãe, né, que pegou aquilo, é azeitar a máquina, né, fazer com que ela seja mais eficiente e basicamente lucrar mais gastando muito menos, né? Então o pessoal vai rever folha de pagamento, vai ver como é que dá para enxugar aquilo ao máximo, né? Então era de se esperar, como geralmente é o caso em toda vez que acontecem essas operações, que muita gente fosse mandada embora. Acontece que a corda ela sempre arrebenta no lado mais fraco, né? E qual é o lado mais fraco da Warner? É a DC Comics, né? Sobretudo o departamento de quadrinhos, que é ao que nós estamos nos referindo aqui no vídeo de hoje. A DC Comics ela é valiosa por causa dos seus IPs, né? Dos seus intellectual properties, as suas propriedades intelectuais, os seus personagens, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, personagens que todo mundo em todo o planeta conhece. Né? Então a DC Comics ela é muito valiosa por causa disso, mas o negócio das histórias em quadrinhos, isso daí dá muito prejuízo para a Warner, tá certo? E já é o caso há bastante tempo. Tava assim, já tava dando prejuízo antes do Covid. Quando o Covid começou, pronto, né? Os problemas de distribuição, as comic shops fechadas, né? E a gota d'água para a DC Comics foi quando ela decidiu romper com a Diamond, que praticamente detinha o monopólio da distribuição de quadrinhos nos Estados Unidos. A DC Comics ela já vinha flertando com outros modos de distribuir os seus quadrinhos há bastante tempo, né? Tanto é que no ano passado ela começou, não, antes disso até, acho que foi em 2018, ela começou a distribuir os seus quadrinhos em edições mensais exclusivas para a rede de supermercados Walmart. Né? E quando foi imediatamente após a crise do Covid, ela decidiu que seria um bom momento para romper com a Diamond e construir sua própria rede de distribuição. Só que os lojistas não estão nada felizes com isso. Porque, caralho, imagina, você tá lá em plena crise do Covid, as lojas fechadas, o pessoal não tem a mínima ideia de como as coisas vão ficar dali em diante, e daí a DC Comics chega e fala, olha só, tá ligado aquele lance da distribuição que você já tá acostumado? Então, a gente não vai usar mais ele. Vamos aqui lançar um outro. E, cara, funcionando bem ou mal, pelo menos o pessoal já estava acostumado com a Diamond. A DC Comics podia ter tido pelo menos a decência de esperar toda essa situação do Covid passar antes de lançar o seu sistema de distribuição. Mas não, no meio da bagaceira, ela vai lá e coloca ainda mais essa. Tem comic shop na Europa que não tá conseguindo receber os quadrinhos da DC Comics ou precisam pagar um frete muito alto. E, cara, bem ou mal, a DC Comics é responsável por pelo menos 30% da venda de quadrinhos nas comic shops, ou seja, o pessoal já tá sofrendo por causa do Covid, as livrarias fechadas, e ainda não tem o material que eles precisam para vender, sabe? Então a DC Comics ela fez uma grandíssima cagada. Então juntou essa crise na distribuição criada pela própria DC Comics, o declínio das vendas de quadrinhos em geral, mas também nos quadrinhos da DC Comics, que perdeu uma grande parte de mercado aí nos últimos 2 anos. Daí a AT&T compra a Warner, beleza, vamos ver o que é que tá dando prejuízo aqui. DC Comics. Então a primeira coisa que os altos executivos decidiram fazer, beleza, vamos cortar aqui o DC Universe, que era o serviço de streaming da DC Comics, que até então era restrito apenas aos Estados Unidos, vai acabar, porque a AT&T também agora é proprietária da HBO Max, então você não tem pra que ter 2 serviços de streaming, então cortaram o DC Universe. Daí eles decidiram acabar com o DC Direct, que era responsável pela distribuição de colecionáveis da DC Comics, ou seja, tudo que era relacionado a action figures, estátuas, bustos.
E finalmente chegaram ao corpo editorial, onde eles limaram 1/3 do staff. Não limitado apenas ao baixo clero, mas também acabaram com o posto de diversos grandes na editora, como é o caso do próprio Bob Harras, o Doyle, que era o editor do Batman, e muitos outros. Beleza, mas como é que tudo isso impacta o leitor de quadrinhos? É simples, vai haver uma redução drástica do número de quadrinhos publicados pela DC Comics, né? Então uma pessoa mais otimista, como é o meu caso, pode pensar, beleza, agora a DC Comics vai ter um número reduzido de quadrinhos e daí vamos ter agora títulos mais diversificados. Não é bem assim, né? Você que acompanha a DC Comics sabe que eles devem ter no mínimo uns 10 títulos estampados com o nome do Batman, né? Pois esses títulos vão continuar todos porque é a grande vaca leiteira, a grande galinha dos ovos de ouro da DC Comics, né? Então você vai continuar tendo a mesma quantidade de títulos do Batman nas comic shops. Acontece que agora aqueles títulos um pouco mais diferentinhos, isso, é claro, eu tô falando do leitor norte-americano. Eu não acho que isso vai impactar diretamente o público brasileiro, visto que nem tudo que a DC Comics americana publica chega no Brasil, tá certo? Então eu não acho que isso vai nos afetar, pelo menos não nesse primeiro momento, né? Mas tá aí, são essas as últimas notícias da DC Comics. Quem diria que o relógio do juízo final estava se referindo à própria editora? Sinto muito por toda a situação, mas é algo que a própria DC Comics andou cavando aí nos últimos meses. Beleza, agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, quer deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e considere se tornar apoiador do canal Comic Zone. Com apenas R$5 por mês você contribui para que eu continue fazendo vídeos aqui quase todos os dias. E lembrando que a nossa última pré-venda, a Grande Farsa, ainda está com 30% de desconto da Amazon, tá certo? Então vou deixar o link aí na descrição. E agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.